Alô pessoal, mais um vídeo para falarmos do Flamengo que já está em São Paulo. Inclusive nesse momento, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, a delegação do Flamengo está dentro do ônibus, saindo de Congonhas, indo para Santos, local do duelo com o São Paulo nessa quarta-feira. É isso mesmo, para quem não sabe, o São Paulo vai mandar o jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro, campo neutro, o que ajuda demais a vida do Flamengo nesse duelo com o São Paulo, um duelo muito importante, porque o Flamengo segue ali, ó, pau a pau na briga com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. E para esse duelo com o São Paulo, o Flamengo tem novidades, duas boas novidades na lista de relacionados, levando em conta que o técnico Felipe Luiz já tem muitos desfalques para esse jogo contra o Tricolor Paulista e a gente vai trazer todas essas informações. Tem também STJD marcando o julgamento de Bruno Henrique. Será que o Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo por mais tempo? E a Conmebol, enfim, definiu o horário da final da Libertadores. Um horário diferente, hein, das últimas edições. Fica ligado que a gente vai contar para vocês agora. A Conmebol definiu o horário da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. E quando eu falo Palmeiras e Flamengo, é exatamente assim, porque o Palmeiras vai ser o mandante e o Flamengo será o visitante. O que isso quer dizer, Venê? Quer dizer que o Palmeiras teve a melhor campanha durante a competição, o Flamengo ficou atrás do Palmeiras, quer dizer que o Palmeiras vai ficar no vestiário do time mandante e o Flamengo ficará no vestiário do time visitante. Quer dizer que o Flamengo vai jogar de branco? Não. Para quem acompanhou o nosso último vídeo, o Flamengo vai jogar de rubro-negro, camisa rubro-negra, não essa aqui, porque essa aqui é comemorativa dos 130 anos do Flamengo, que será comemorado no dia 15 de novembro, camisa tradicional rubro-negra, short preto e meião rubro-negro. Essa foi a primeira vitória do Flamengo nos bastidores, embora a Conmebol não obrigue mais o time visitante a jogar com o segundo uniforme, mas existia esse medo de a Conmebol solicitar o Flamengo para jogar de branco. E o Flamengo já se antecipou ao problema, pediu a Conmebol e a Conmebol aceitou o pedido do Flamengo. O Palmeiras nada pôde fazer porque quem define é a Conmebol. Então, definido o horário da final da Libertadores, 18 horas, horário de Brasília. O famoso 6 horas da noite, horário de Brasília. Existia a dúvida se seria 5 horas da tarde, como foi nos anos anteriores. Confesso para você que de 2019 para cá, pelo que eu me lembro, todos os jogos da final da Libertadores foram disputados 5 horas da tarde, horário de Brasília, e tinha gente noticiando que seria 19 horas. Então não foi nem 5 nem 19, acabou sendo 18 horas lá em Lima, segue sendo em Lima, tá, galera? Ó, o STJD marcou o julgamento de Bruno Henrique, informação que a gente trouxe mais cedo lá nas outras redes sociais, e eu vou ler exatamente o que eu postei para vocês não terem dúvida. Nova data marcada. STJD julgará recurso de Bruno Henrique na próxima segunda-feira. A audiência aconteceria na última quinta, vocês vão se recordar, mas foi adiada, cancelada por conta da situação de segurança do Rio de Janeiro. E aí o STJD decidiu desmarcar. Assim, o atacante ainda pode enfrentar o Santos nesse domingo. O Flamengo pega o São Paulo, quarta-feira, amanhã, ele está suspenso, ele não vai estar à disposição, mas pega o Santos no domingo, ele fica à disposição normalmente, e aí, a depender do que vai acontecer na segunda-feira, para saber se o efeito suspensivo será mantido ou não, enfim, a gente vai analisar esse caso aí, mas contra o Santos, ele vai jogar. Ainda bem que marcaram logo isso, para acabar logo de vez com essa história, porque tava um saco já, as pessoas tratando como se o Flamengo tivesse sendo beneficiado nessa situação, e não está sendo beneficiado. Vou dar um exemplo, o Alan lá do Palmeiras, também está jogando com efeito suspensivo. E alguém falou alguma coisa? Não. É só porque é Bruno Henrique, é só porque é Flamengo, tá? Essa é a grande verdade. E eu falei no meu último vídeo, quando ele estava mal, ninguém falava nada. Aí ele voltou a fazer gol, voltou a decidir um jogo com a camisa do Flamengo, pronto. E aí todo mundo lembra do efeito suspensivo do Bruno Henrique. Dito isso, galera, vamos dar continuidade ao nosso vídeo aqui. Vamos lá. Lista de relacionados do Flamengo, galera. Vou pegar aqui a lista de relacionados, porque tem duas boas novidades para o técnico Felipe Luiz. Relacionados: Alexandro, Ayrton Lucas, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Douglas, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton, Cebolinha,
Guilherme Varela, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace Ian. Galera, vamos lá. Duas boas novidades aí, ó. Carrascal, mas Vene, e o problema na costela? Eu vou ler exatamente o que a pessoa me disse lá no Flamengo, tá? Porque não tá certo do Carrascal entrar em campo. Eu perguntei, ele já tá recuperado? Não dá. Aí a pessoa respondeu, não dá para dizer isso de recuperado. Dá para dizer que melhorou muito, mas ainda está sendo monitorado para ver se tem condição de jogo. Pelo que eu entendi aqui, a pessoa quis dizer que ele não está certo para jogar contra o São Paulo, embora tenha viajado, embora tenha sido relacionado. Já o Cebolinha, o que me espantou foi porque até ontem ele não tinha treinado com o grupo. E aí hoje ele foi relacionado. Tudo bem, ele pode ter treinado com o grupo hoje, mas me chamou a atenção. Enfim, eu acho que são duas boas notícias, tendo em vista que é o setor ofensivo do Flamengo, que já tem a ausência do Pedro, o Bruno Henrique suspenso, tá? Para esse duelo. Everton Araújo também está suspenso, e aí fica aquela dúvida de como o Felipe Luiz vai montar o time. O provável time, segundo me relataram, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Samuel Lino. Esse time aqui não tem condição de vencer o São Paulo na Vila Belmiro? Eu acho que tem plenas condições e eu quero saber de vocês. Vocês concordam se o Felipe Luiz botar esse time aqui titular? Faria alguma mudança? Qual seria o time de vocês? Podem comentar à vontade. Vídeo com informações do Flamengo e também do Palmeiras. Eu sei, ainda falta muito para a final da Libertadores, mas muita gente ainda está na dúvida se de fato a decisão no dia 29 de novembro vai acontecer em Lima. Bom, como eu já disse para vocês, a Conmebol mantém o planejamento, a ideia, tudo está sendo montado para a final acontecer em Lima e só um acaso, digamos, um acaso é a questão de segurança. Se o presidente, enfim, alguém chegasse lá do Peru e falasse para a Conmebol, a gente não garante a segurança de ninguém. Aí a Conmebol seria obrigada a tirar a decisão de Lima. Mas continua em Lima, tanto continua que Flamengo e Palmeiras já sabem onde vão se hospedar, Flamengo e Palmeiras já sabem onde vão treinar no período que estarão em Lima se preparando para a decisão da competição, porque eles precisam chegar com uma antecedência, regra da Conmebol, e também já sabem com quais uniformes vão entrar em campo. Será que o Flamengo vai jogar de branco, tal como aconteceu na última decisão contra o Palmeiras em 2021? Flamengo é o time visitante, é o time B. Então a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora, mas antes vou matar sua curiosidade, que eu sei que você está curioso para saber com qual uniforme o Flamengo vai entrar em campo, porque eu sei que você se importa com isso, eu sei que você acha que quando o Flamengo joga de branco, o Flamengo não tem sorte, eu sei disso tudo, porque eu faço parte da nação rubro-negra, eu nunca gostei de ver o Flamengo jogar de branco, sendo muito sincero, mas no vídeo agora a gente vai matar a sua curiosidade, pode ficar tranquilo. Mas antes, galera, aquele pedido, né, para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim fazer o canal Vene Casagrande, ó, crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Não deixe de hypar o vídeo também, tá? Isso é importante. Antes de trazer essas informações aí envolvendo a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, eu quero fazer dois comentários rápidos sobre dois jogadores do Flamengo. Primeiro, Bruno Henrique. É engraçado, me chama a atenção, que quando o Bruno Henrique estava jogando mal, quando o Bruno Henrique era reserva, quando o Bruno Henrique havia dito que não queria jogar mais centroavante, ninguém estava comentando sobre o efeito suspensivo do Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique está atuando através de um efeito suspensivo. E aí a audiência para debater, definir esse efeito suspensivo havia sido marcado para quinta-feira, pós-jogo contra o Racing, mas o STJD desmarcou por conta da questão de segurança aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro viveu uma semana de caos, de fato. E aí o STJD desmarcou. Aí o Bruno Henrique volta a fazer gol, volta a fazer 2 gols em uma única partida, pronto. Agora está todo mundo preocupado com o efeito suspensivo do Bruno Henrique. Eu não estou dizendo que não tem que ter o julgamento do efeito suspensivo. Tem que ter. Eu sou dessa teoria que para resolver logo, até para definir a vida do Flamengo.
Porque imagina se o julgamento acontece agora, e aí o efeito suspensivo do Bruno Henrique cai. Como é que o Flamengo vai se planejar? O Flamengo precisa se planejar. O Flamengo já não vai ter Gonzalo Plata na final da Libertadores. Não sabe se contará com Pedro, embora esteja fazendo um esforço absurdo. Eu sou da teoria que tem que resolver logo. Mas me chama muita atenção que quando o Bruno Henrique estava jogando mal, quando o Bruno Henrique não estava fazendo gol, ninguém estava preocupado com o efeito suspensivo. Olha, vou te contar, hein? Um outro comentário é sobre o Samuel Lino. Eu falei ontem no SBT e eu vi nas redes sociais que a repercussão foi muito boa sobre a minha declaração envolvendo o Samuel Lino. Gente, vocês precisam alinhar a expectativa de vocês em relação ao Samuel Lino. Expectativa, realidade. Eu sei que pelo fato dele ter sido contratado pelo valor que foi, mais de 20 milhões de euros, 200 milhões de reais, o jogador mais caro da história do Flamengo, eu sei disso tudo, ele joga com a etiqueta de jogador caro, eu sei que ele caiu de rendimento, eu sei disso tudo. Mas, gente, ele nunca vai ser um jogador fazedor de gols. Se você acha que esse jogador mais caro da história do Flamengo vai vir ao Flamengo e vai fazer 20, 30 gols na temporada, você está extremamente enganado. Ele é um jogador que constrói jogada, quebra a linha adversária. Ele é um jogador para fazer aquilo que ele fez contra o Sport, que é dar um passe para uma assistência maravilhosa para o Bruno Henrique, como ele fez contra o Vitória. Agora, o que ele fez contra o Vitória, contra o Sport, ele tem que fazer contra um Palmeiras, ele tem que fazer contra equipes, teoricamente, mais difíceis, não esses times que estão na parte de baixo da tabela. Eu quase falei uma palavra aqui, mas, enfim, até por respeito é melhor não falar, mas são equipes que estão brigando por nada no Campeonato Brasileiro. Então, eu concordo que ele precisa fazer isso contra o Palmeiras, contra o São Paulo, agora no próximo jogo. Eu sei disso tudo. Agora, se você acha que ele vai chegar aqui e fazer 20, 30 gols, como o Pedro faz, você está muito enganado, porque ele não é esse jogador. Ele foi contratado através desse valor, porque o Felipe Luiz entende que ele é um jogador que agrega demais na parte tática, física, técnica. Agora, gol, não é a dele e nunca será. Bote isso na sua cabeça. Agora vamos para as informações envolvendo a final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras já sabem em quais hotéis ficarão lá em Lima. O Flamengo vai ficar no Hilton Miraflores, tá, galera? E o Verdão vai ficar no Yacht Centric, tá? Por regra da Conmebol, os dois clubes precisam chegar na cidade de Lima no dia 26 de novembro, 3 dias antes da final, tá? Isso é regra da Conmebol, não é uma opção. Os clubes precisam chegar, eles são obrigados. E aí eles treinam quinta e sexta e o jogo é no sábado. Venê, mas eles vão treinar onde? Calma, vou te dar a resposta agora. E só uma observação. Teve uma inversão aí no local de treino, porque inicialmente o Flamengo ia treinar no CT do Alianza Lima e o Verdão no CT que é utilizado pela seleção peruana. E aí teve uma inversão, segundo a Conmebol me disse, uma fonte da Conmebol, foi um pedido do Flamengo e o pedido foi aceito. Então vamos lá, o Verdão vai treinar no estádio Alejandro Villanueva, que é o Matute, né? É conhecido como Matute, que é o estádio do Alianza Lima, e o Flamengo vai treinar no Videna, que é o estádio da Federação Peruana, que é utilizado pela seleção peruana. E agora vem o grande detalhe. Uniformes, galera. Eu sei que todo mundo estava afim. A gente trouxe com exclusividade aí nas outras redes sociais, tá? Na noite de ontem ainda, como os jogadores vão entrar em campo para essa final da Libertadores. O torcedor rubro-negro estava preocupado para saber se o Flamengo iria jogar de branco. Já adianto, não vai. O Palmeiras vai jogar da seguinte maneira: o goleiro, uniforme azul, todo azul, tradicional, camisa azul, short azul, meião azul. O Palmeiras vai jogar camisa verde, short branco e meião verde. Os árbitros estarão camisa azul, calça preta e meião azul. Nossa, parecendo muito com o goleiro do Palmeiras. E os jogadores do Flamengo jogarão camisa rubro-negra, a número 1, meião rubro-negro, que é o número 1, e o short preto. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Particularmente, eu acho o uniforme mais bonito do Flamengo. Não é o uniforme 1, né? Porque se fosse o uniforme 1, o Flamengo jogaria com short branco. Então, com o short preto, teoricamente,
O short é o número 2, mas para mim é o mais bonito. Quando o Flamengo joga desse jeito, esquece. Esquece. E o goleiro, no caso o Rossi, espero eu, né, que até lá ele fique bem fisicamente, ele vai jogar com todo de amarelo. Então, galera, Flamengo, camisa rubro-negra, short preto e meia rubro-negro. Eu sei que você aí do outro lado tá que nem eu. Feliz da vida! Eu confesso que eu tava preocupado de ver o Flamengo jogar de branco novamente nessa final de Libertadores. Beleza, galera? Beijo pra vocês, tamo junto e fui!